Uma ótima quinta-feira para você, meu querido, que tem acompanhado os estudos bíblicos aqui na Meuc de Fraiburgo. É sempre uma alegria podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus entre nós. É fundamental que a gente cresça na vida de fé, que a gente cresça como filho de Deus em Cristo Jesus, lendo a sua palavra de forma expositiva, simplesmente a palavra de Deus. Então hoje, como eu já falei na quinta-feira passada, durante esse mês de setembro eu vou trazer alguns textos que eu pincelei do livro de Isaías e de Jeremias. Então hoje é o nosso segundo texto de Isaías e hoje eu quero convidar você a ler o texto de Isaías capítulo 40. Isaías é um livro tão extenso, riquíssimo de conteúdo, e eu pincelei para um estudo durante o mês de setembro o capítulo 40. Eu quero convidar você a ler, na sua versão, porque agora eu não vou ler, eu vou apenas seguir alguma sequência aqui de comentários em cima de versículos principais desse texto, para a gente poder estudá-lo. Quero ser breve também, para que a gente possa conseguir também ter um estudo bíblico prático e rápido, e eu tenho uma dica também para você. Mas antes de começarmos, eu ainda quero orar rapidamente, também pedindo que Deus te abençoe no estudo dessa palavra. Amado Deus e Pai, obrigado que nos concedes mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Abençoe esse breve momento de abrirmos Tua Palavra e estudarmos ela como comunidade, como filhos de Deus. Em Teu nome, Cristo Jesus, nós oramos e pedimos a sabedoria que vem do alto para entender. Amém. Gente, então, Isaías capítulo 40, e o texto que nos é colocado à vista aqui é uma poesia, é uma prosa que, falando em palavras simples aqui, é uma profecia de anúncio do Salvador, de Jesus Cristo em especial. Eu quero começar com o versículo 1 e 2, onde diz o seguinte, eu estou lendo na NVT, e lá diz assim: consolem meu povo, diz o Senhor Deus. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe o que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Esses dois versículos eu quero iniciar o estudo aqui, são fundamentais, e eles me fizeram lembrar de algo muito precioso, pelo menos eu acho bastante precioso, que é um oratório de um famoso compositor chamado Handel. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, para quem recebeu o link pelo WhatsApp também vai estar o link lá. Existe um oratório de Handel que é escrito sobre esse texto aqui, muitos outros textos que falam sobre a vinda do Messias. O oratório chama-se Messias. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar todo o oratório, ele tem cerca de 1h30 de duração, em várias línguas, principalmente no alemão e no inglês. Eu conheci Handel quando eu tinha 15 anos, a música, as composições de Handel, quando eu tinha 15 anos. Eu trabalhava numa chácara, num sítiozinho no interior, de Rancho Queimado, fazendo jardins, e o meu patrão, na época, ele tinha muitos discos de vinil, e tinha alguns discos de vinil com Handel, e outros muitos discos onde havia música clássica, e eu aprendi a amar e gostar de música clássica. Confesso que nos últimos tempos eu ouço pouco, mas é muito importante a gente também ter um pouco de cultura. Por isso hoje o estudo bíblico ele vai ter essa dica cultural ou até mesmo de música. Talvez você vá achar estranho, principalmente se você for um jovem que está assistindo aqui, que nunca acompanhou nada de música clássica ou que não é muito dentro desse ambiente musical, você vai achar estranho esse oratório, mas ele é muito significativo porque ele é bíblico.
Handel influenciou muitas gerações de músicos e eu quero deixar essa dica para vocês. A Igreja Batista Memorial de São Paulo, ela fez no final do ano passado o oratório com toda a composição do Messias de Handel. E eu vou deixar no link de descrição para você tirar um tempo, 1h30, na quietude, no silêncio, e você escutar esse oratório. É bem interessante. Eu faço esse convite a vocês. Tá? Então, continuando agora dentro do texto bíblico, é importante a gente lembrar que, apesar de Isaías ter um longo escrito de 66 capítulos, nós, a partir do capítulo 35 em diante, aqui o capítulo 40, é um período onde o povo de Judá, que está cativo lá na Babilônia, ele está prestes a ser, vamos dizer assim, libertado e voltar ao seu território, voltar a Jerusalém. Isaías, alguns críticos bíblicos, eles colocam que essa parte é um segundo escrito que não necessariamente é a mesma pessoa, mas é referido a Isaías. Então, nós temos esse escrito que fala sobre o anúncio agora de consolo, de perdão, de um novo tempo para o povo de Deus. E, em especial, esse consolo ele se dirige às pessoas, ao povo de Judá, que anseia voltar a cultuar Deus, que voltar a ter a sua terra, que anseia ter de volta a sua nação. Mas não só isso, Isaías anuncia entre as suas palavras a verdadeira paz e a verdadeira tranquilidade que Israel vai ter, que é a vinda de Jesus Cristo. Nós temos que ler, entender Isaías a partir do olho, da ótica cristã. Não tem como não perceber que ele, há muito tempo antes de Jesus Cristo, 4 séculos antes de Jesus Cristo, ele falava a respeito da vinda de Deus. E aí, quando ele anuncia esse consolo, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam que os seus dias de luta acabaram. Ele não está falando meramente da libertação de Judá, do povo de Deus, da Babilônia, mas ele está falando da libertação de todos nós, de você e de mim, da libertação dos nossos pecados, da opressão da nossa vida caída, afastada diante de Deus. Existirá uma possibilidade fascinante de voltarmos ao seio do nosso Deus e de encontrarmos perdão. Esse texto fala, os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Isso aqui é uma alusão, uma antiga prática oriental, onde as pessoas que tinham uma dívida e a prática de perdoar essa dívida, ela exigia um valor duplicado, né? O homem pegaria a sua dívida que não pudesse ser paga e escreveria ao credor pedindo o perdão dessa dívida, e aí o credor escreveria um papel onde ele colocaria: a sua dívida está paga em dobro, ou seja, a pessoa está livre da sua dívida e alguém agraciou, então é em dobro, está dobrado o valor do pagamento, porque é perdoado. E depois a pessoa pendurava ou pegava esse papel, ou essa nota explicativa de perdão da dívida na sua porta para afirmar: estou livre, não tenho mais dívida, está totalmente pago. Isso é uma antiga prática bastante, pelo menos foi o que eu consegui descobrir a respeito em comentários, que pode ser muito desse texto. Isso se refere muito ao que Jesus vai fazer. As nossas dívidas vão ser pagas em dobro. Quando a gente lembra o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, quando ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não contando ou não importando as transgressões, confiando a nós esse mistério de reconciliação.
É fascinante perceber o que Paulo quer enfatizar aqui, referindo-se àquilo que Jesus fez, àquilo que Jesus viveu por nós. Ele reconciliou consigo o mundo. Ele te reconciliou com Deus. Ele pagou em dobro. Ele fez com que as cargas pesadas que você carregava, que eu carregávamos por causa do nosso pecado, aquilo que ainda fizermos de pecado, fosse pago em dobro, pela vida de um justo. Nossos erros sobrecarregam nossa vida. Sobrecarregavam a nação de Judá. Aqui agora estou me referindo a Judá, lembrando que Israel é dividido em duas nações. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. E nesse período aqui, essa é uma palavra dirigida a Judá em especial. Israel era um escombro, diz Isaías, mas Judá é o remanescente, aquele que é o renovo, vai vir dali uma maravilhosa reconciliação, né, que é dirigida por Deus, que é proporcionada por Deus. Não é proporcionada pelo povo de Deus, pela obediência do povo de Deus, mas sim é porque Deus ama esse povo, Ele o escolheu, Ele o pensou, Ele faz a reconciliação. Ele quer carregar as cargas, e Ele vai carregar as cargas do povo de Judá. Isso é muito importante. Então, esses dois primeiros versículos eu queria enfatizar bastante aqui, porque o Senhor perdoa toda a iniquidade e está pronto a perdoar duplamente todos os nossos pecados, todos os pecados do povo de Judá, do povo de Deus. Isso é bem legal de ouvir, e é isso que Deus vai fazer. Como Ele vai fazer isso? E aí entram os versículos 3 a 5, que são os versículos onde a gente tem a profecia que vai ser vinculada a um personagem muito importante contemporâneo de Jesus Cristo, João Batista. Vou ler rapidamente aqui. Ouça, uma voz clama, abram o caminho do deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colunas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos o verão. O Senhor falou. Esse texto aqui é um dos mais significativos no sentido profético para entender como que vai acontecer o plano de salvação em Jesus Cristo. Alguém vem anunciando Jesus Cristo, é João Batista. No Novo Testamento, os evangelhos registram exatamente o precursor de Jesus. Embora tenha a mesma idade, né, idêntica, né, de poucos meses de diferença, ele é o precursor que vem antes. Ele vem aplainando, preparando o caminho para Cristo. Como é que é esse preparar o caminho? Ele vem anunciando, como a gente vê nos evangelhos, um relato de que ele não é o Messias, de que ele não é o Salvador, mas de que ele está anunciando a vinda desse Messias. E ele convida as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. Porque muitos perguntaram, inclusive para João, tu és o Messias? E a resposta dele é, não, eu não sou o Cristo. Isso é bem importante se a gente ler, por exemplo, João capítulo 1, a gente vai perceber isso também sendo relatado. Como ele vai aplainar o processo de vinda de Jesus Cristo? Convidando as pessoas a chorarem pelos seus pecados, a prantearem por aquilo que são e fizeram, a se arrependerem e serem batizadas como sinal de que estão arrependidas e que querem um novo caminho, uma nova vida. E essa é uma oferta não de um profeta no deserto, mas é uma oferta de Deus. E por isso ela é importante, e isso a gente percebe no versículo 6 a 8, onde a gente nota, pela forma como é colocado aqui na figura de linguagem, o texto não vou ler agora, mas está descrito lá, que é para anunciar aos seres humanos, às pessoas, a nós, que o capim, a erva seca, as flores murchas e cairão. Mas, versículo 8, o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus que vai ser dirigida aqui em Isaías para o povo de Judá, que vai receber esperança de voltar à sua terra, de voltar a ser povo constituído de Deus, ter uma nação, de ter o seu território, de esperar as promessas de Deus, de confiar em Deus, é a palavra que é dirigida a você e a mim nos nossos dias. E é uma palavra que não vai passar. Nós vamos passar, nossa vida vai passar,
nossa força vai se acabar, mas nós temos uma palavra que não vai passar, a palavra da vida eterna, anunciada pelo Messias, anunciada por aquele que viria, aquele que trouxe consolo. A gente tem que ler e ouvir e entender esse texto, estudar esse texto e nos ser trazido e nos ser percebido aqui aos olhos, ao coração, a alegria. Quando eu leio Isaías 40, ele me traz muita alegria, porque ele me traz a esperança renovada de que confiar em Cristo Jesus vale a pena. Confiar na palavra de Cristo vale a pena. Entregar-se às promessas de Deus vale a pena. Ser fiel e obediente à sua palavra vale a pena. Porque todas as vezes que eu ando longe de Jesus Cristo, longe da sua palavra, longe da sua vontade, desobedeço o seu querer, a minha vida se torna um caos. Eu me encho de vales, de montanhas, de coisas que me estragam a vida, tiram o prazer, a alegria, me afastam de pessoas, me fazem inconstante, me fazem com falta de fé, de expectativa na vida, me afastam de Deus e das pessoas que eu mais amo. E Cristo vem com sua palavra, Deus vem com sua palavra e aplana, e transforma o meu coração e me dá esperança, alegria. Ele me consola. É interessante como essa palavra ela vem de Deus, ela não é buscada por nós, ela vem de Deus por nós. Se você está acompanhando esse estudo bíblico, ou se você é alguém que tem uma vida entregue a Jesus Cristo já, ou está entendendo que precisa colocar sua vida em ordem diante de Deus, saiba que isso não vem de homens, isso não vem de igrejas, isso não vem desse mundo, isso vem de Deus. Deus até o último instante, antes da volta de Jesus Cristo, seu Filho em glória e poder, Ele estará interessado, Ele estará e continuará interessado até aquele último instante em nos dar o seu perdão, em nos dar o seu consolo, porque consolo vem depois do perdão. Consolo vem com o confronto com a mensagem, com a notícia que vem sendo anunciada dos altos montes, versículo 9 em diante. Essa linguagem simbólica que Isaías usa aqui, ela está dizendo que Deus ele faz algo grandioso quando entra em nossas vidas. Quando nós nos tornamos abertos para receber uma reconstrução de nossas vidas. Mudança de vida, reconstrução, ou seja, os vales são por mais elevados na nossa vida que sejam, dos pecados, das coisas que nós temos, as coisas baixas, as depressões da nossa vida, os desânimos dos momentos que nós temos, eles serão levados ao aplanar. Era o que João Batista ia fazer antes de Jesus, e é o que Jesus faz com toda a excelência então. Ele aplana a vida das pessoas, e Ele as consola com o seu perdão, com a sua misericórdia e graça, e agora Ele as encoraja, porque é isso que o texto faz. Ele nos encoraja a gente a viver uma vida que foi aplanada. Não tem alegria maior do que isso. Só vou lembrar um personagem que eu gosto bastante nesse sentido, nesse pressuposto, Zaqueu. Ele, quando percebe que Jesus aplana a sua história, a sua vida de pecados, de tristeza, de desânimo, de falta de esperança, ele diz: vou devolver o que eu roubei, eu vou mudar de vida, eu estou em Cristo Jesus. Uma decisão consciente pelo Senhor Jesus, por aquilo que Ele fez por ele. Então, a garantia que nós recebemos a partir da palavra. Então, o versículo 9, ele é fundamental nesse sentido. Ó Sião, mensageiros de boas notícias, grite do alto das montanhas, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Nós, você e eu, se nós vivemos em Cristo Jesus, nós temos uma função, porque Sião, lembrando que Sião é o monte onde está Jerusalém, onde está o templo, onde está a cidade do Senhor. Ela é mensageira das boas novas, ela é a que vai trazer a notícia de Deus, da salvação de Deus, porque Ele se interessa. Ele se interessou, Ele mudou, Ele reconstruiu, trouxe de volta o seu povo que tinha sido levado cativo, Ele reconstruiu os muros da cidade, Ele reconstruiu o templo, Ele trouxe esperança e Ele trouxe arrependimento. Lembrando de Neemias, da reconstrução, e Esdras, do trazer a palavra de Deus para dentro do povo de novo.
é bem importante e isso nos leva muito para o Evangelho, que nós temos para a palavra, o testemunho de Jesus Cristo, testemunho dos apóstolos, né, Paulo, Pedro e Tiago e outros, que nos trazem a essa memória, o que Deus fez. E nós somos, em Cristo Jesus, mudados, transformados, nós somos onde Deus habita e nós temos a voz que pode gritar, do lugar mais alto, do lugar mais baixo, não interessa aqui a menção aos montes, porque eles estão sobre, né, uma região elevada, então eles anunciam para todos, eles testemunham. Cabe aqui uma consideração importante sobre testemunho. Sempre a gente tem a impressão de que testemunhar de Jesus é falar de Jesus, é chegar para as pessoas e dizer a palavra, pregar. Testemunhar é falar que Deus fez ou que Deus fará. Não. Testemunhar é falar o que se vive com Jesus Cristo. Como seguidores dele, o nosso testemunho é falar o que aconteceu conosco. Se você lembrar Mateus 10, 16, ou Lucas 10, ou Atos 1, você vai ouvir lá na palavra sendo dito que eis que vos envio como testemunhas. Não está escrito lá, eis que vos envio para dar testemunho, falar. Aqui tem uma questão de semântica das palavras, onde a gente precisa entender o que está escrito lá. Deus nos envia como testemunhas, ou seja, Ele fez algo comigo, Ele mudou a minha vida, a minha história, a minha situação. Ele se importou comigo e eu tomei o passo de crer, de mudar minha vida, de buscar novos caminhos em Cristo Jesus. E eu testemunho disso. Então eu posso testemunhar do que Jesus fez comigo. Eu passei da incredulidade para a fé. Eu passei da vida pecaminosa, entregue aos pecados, à luxúria, ao prazer, para uma vida em Cristo Jesus. Eu passei de uma vida enrolada, confusa, destruída por causa dos meus desejos, para uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Testemunhar isso. Esse é o papel de Sião. Eles passaram do cativeiro babilônico, da perdição por causa dos seus pecados, para uma nova vida, para a reconstrução da sua nação. Isso é fundamental. A vida humana em Cristo Jesus, transformada, mudada, ela dá testemunho disso. Ela testemunha do que Cristo fez. Então, eu não teria nada a dizer, você não vai ter nada a dizer se a sua vida não for transformada. Porque até o diabo pode falar de Jesus, dizer que ele veio ao mundo e ele morreu numa cruz, mas ele não mudou de vida. Agora, se você mudamos de vida, nós temos o que dizer. Nós temos o que dizer a partir de nós, do que Deus fez na nossa vida. Isso é fundamental. E eu ainda quero ir para um último aspecto, por isso eu vou pular alguns versículos do 9 em diante. Eu vou me referir apenas agora, ainda brevemente, ao versículo 12, onde diz: quem mais segurou os oceanos na mão? Quem mediu os céus com seus dedos? Quem mais sabe o peso da terra, o peso na balança dos montes e das colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? E aí eu quero dizer aqui, a soberania de Deus. Nós vivemos num mundo onde Deus não é considerado soberano, onde as pessoas não querem aceitar que Ele seja aquele que está sobre todas as coisas, aquele que governa o mundo, aquele que tem a direção de todas as coisas, aquele que pensou e planejou tudo, aquele que organizou, aquele que direcionou este mundo para o lugar que ele queria. O ser humano quer dizer: Deus, tu não sabes o que acontece aqui. Deus, tu não estás à altura do que nosso conhecimento. E aí as pessoas elas vão deixando Deus de lado, a sua prepotência, a sua arrogância, e elas esquecem. E nós muitas vezes nos esquecemos da soberania de Deus. Ele planejou, Ele executou, Ele sabe o início e o fim de todas as coisas. Por isso, o ensino desse texto
Ele é fundamental para a nossa geração, uma geração que tem se levado à idolatria do seu conhecimento, à idolatria dos seus afazeres, achando-se como alguém que domina todas as coisas, que é sábio aos seus próprios olhos, como dizem as Escrituras. Não, o Senhor, Ele é que conhece todas as coisas. E aí, obviamente, o texto, se você leu ele, eu convido você até a reler ele, porque ele é fundamental, é uma prosa, uma poesia, tem versos específicos, e aqui eu não estou separando, como talvez eu faria num estudo bíblico presencial, onde a gente diria, aqui, a partir desses versículos, olha o que diz, eu quero dar uma pincelada geral. Talvez alguma Bíblia que você tenha até separe os versos ali de Isaías 40, em trechos diferentes. Mas eu quero que você olhe agora comigo a partir do versículo 25. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. E aí ele de novo pede para olhar para a criação. E aí ele volta a se referir no versículo 27. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que passas? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não viu, não entendeu? O Senhor é o eterno Deus que criou os céus e a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir, a profundidade de sua sabedoria. Ouça, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar, junto com essa palavra, a se debruçar sobre esse texto. A quem a gente pode comparar Deus, a sua palavra, o que Ele fez? Pessoas não se importam com a gente. Pessoas não têm interesse por nós. Quando elas têm alguma importância por nós, algum interesse, é que elas querem algo em troca. Deus não quis nada em troca do povo de Judá, do povo de Israel. Aqui ele menciona já Israel também, porque faz parte do povo de Deus. Ele não quis nada em troca, mas ele os libertou da mão do opressor, da mão do babilônico, da mão do persa. Ele os libertou. Só que vejamos o seguinte: as pessoas não se lembram depois disso. Nosso mundo ele não se lembra da libertação em Jesus Cristo. Ele precisa ser lembrado. A começar no nosso coração, diariamente, na leitura da palavra, na oração, no ouvir e no viver a palavra, autenticamente e com simplicidade, tirando de nós essa religiosidade maldita que nos afasta de Jesus, reconhecendo seu falho, permitindo-nos ser admoestado por irmãos na fé, pela palavra, naquilo que nós estamos em pecado, naquilo que nós estamos quase caindo em pecado. Eu quero ir para o final e mostrar para vocês, e mostrar para nós, o quanto é importante o verso 29 e 30 nesse texto. Poderíamos falar muitas coisas, mas ao longo dos séculos, observe o que Deus tem feito com aqueles que se entregam, se permitem ser trabalhados por aquele que aplana a vida, por aquele que transforma a vida dos seus amados. Dá força ao cansado, versículo 29, dá força ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam e se dão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Isso aqui é uma figura de linguagem lindíssima. Às vezes as pregações que a gente ouve, elas são só para explorar a tal da águia ali. A função aqui desse texto não é nos ensinar sobre a águia, mas é nos ensinar que quem confia em Jesus, quem confia em Deus, ele não se cansa e não desfalece. Isso aqui é uma promessa para a vida. Eu gosto muito de testemunhos de pessoas que confiaram até em sua vida de forma plena
e em meio às doenças, e até no último instante da sua vida, mesmo em quase já ausência de consciência, eles caminhavam, mesmo deitados no seu leito de morte, em alegria. Como diz Filipenses 1, né? Deixa eu até ler esse texto na íntegra, Filipenses 1, onde nós temos o seguinte relato. A minha grande expectativa, relato de Paulo, versículo 20. Minha grande expectativa é a esperança que jamais serei envergonhado, mas continuarei a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, que eu viva, quer eu viva, quer eu morra. O Paulo, a vida dele, e assim muitos irmãos na fé que eu também já conheci, eu espero que a minha vida também tenha esse princípio, que é o princípio do versículo 21, então, que eu vou ler. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a tua vida, a ênfase for viver Cristo Jesus, tudo vai ser lucro. Principalmente vencer a morte, o último inimigo. Eu tenho a impressão de que a gente não tem conseguido entender mais nesse mundo a palavra, porque nós não nos agarramos à promessa da vida eterna. Esperar no Senhor. A palavra que aparece no final dos versículos ali de Isaías 40, 28 a 31, central é esperar no Senhor. É exatamente isso. Depender e esperar. Esperar. A palavra não vai voltar vazia, anunciada, proclamada, testemunhada daquilo que você viveu com o Senhor na sua vida. Ele vai trabalhar com aquilo que você testemunhar, porque Ele trabalhou no teu viver. Ele quer trabalhar no teu viver. Ele quer nos ensinar a esperar também. Às vezes nós estamos desesperados por alguma situação e Ele nos convida a esperar. Mas esperar especialmente a vida eterna, a salvação do Senhor. Nós vamos correr e não vamos nos cansar mais. Nós já podemos experimentar isso na nossa vida, quando a gente tem essa expectativa de que o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. A gente já pode experimentar na nossa vida que nós não nos cansamos de Cristo. Pelo menos eu tenho experimentado que eu não me canso de Cristo. Às vezes eu tenho alguma leve dúvida, porque o diabo tenta nos trazer dúvidas ao coração, nos acusar por causa dos nossos pecados, lançar na nossa mente tentações em todas as áreas, desde a área emocional, familiar, financeira, sexual, nos trazer e jogar-nos no chão. Mas é aí que nós temos que nos agarrar e dizer: Deus, eu espero em Ti, eu confio em Ti. Isso é promessa de que a Sua palavra não volta vazia, de que o Senhor está conosco. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Essa palavra que eu quero trazer para você hoje, compartilhar como estudo bíblico. Medite sobre isso. Permita ao Senhor aplainar sua vida, cuidar do teu ser, guardar o teu coração nele, transformar-te. Permita que Ele te use como testemunha. Tem muita gente precisando de exemplo do que Deus faz. Tu podes ser um exemplo. Permita-te esperar no Senhor, confiar. Entregue o teu caminho ao Senhor, mas Ele fará, diz a palavra. Mas isso é porque você tem deixado Ele te transformar. Eu desejo que Deus te abençoe e te fortaleça com essa palavra e que a gente juntos possa crescer. Até quinta-feira que vem, quero trazer uma palavra a partir de Jeremias para mais um estudo bíblico. Até lá. Deus te abençoe.